Amém. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Hoje de manhã nós tivemos um culto aqui abençoado, com a presença de vários irmãos. Como nós estamos fazendo nesses tempos, né? Dividindo o público, um pouco de manhã, um pouco de noite, e assim a gente vai levando. Eu creio que não vai demorar muito, a gente vai poder voltar, né, àquelas programações nossas normais, como sempre. Meus irmãos, eu queria avisá-los que nós estamos na nossa construção ali nos fundos, né? E a nossa reforma, na verdade, da casa pastoral, que funcionou um tempo como sendo as salas de crianças, e nós então vimos a necessidade, por vários anos vem funcionando assim, a gente viu a necessidade de usar, colocar, trocar o piso, só ficou algumas paredes lá de pé. Essa foi tudo trocado, graças a Deus. Essa semana então a gente vai em leitura. Gostaria que os irmãos orassem, continuassem sendo fiéis ao Senhor nos seus dízimos, nas suas ofertas, generosos, para que a gente possa sempre ter condição. Temos muitas outras coisas que a gente gostaria de organizar aqui, né? E então a gente conta com a cooperação dos irmãos. Também, irmãos, quarta-feira, nós estamos com a nossa programação aqui à noite. Todos os irmãos estão convidados a participarem. Se você, por acaso, não puder participar presencial, faça isso lá através da internet, através do YouTube. Nós estamos ministrando sobre a vida de Neemias, os desafios para a reconstrução, para a restauração da nossa vida espiritual. Por que nós precisamos de uma restauração? Então, na quarta-feira, nós estamos todos aqui para esta participação maravilhosa de aprendizado, e todos, então, estão convidados a estarem conosco. A gente tem um período de oração, e logo após, então, a gente tem a pregação da palavra de Deus. O ensino não é mais aí do que uma hora de reunião, e a gente, então, sai para os nossos lares. Aos diáconos e diaconisas que estão presentes nessa noite, na próxima quarta-feira, logo após a reunião nossa, todos os diáconos e diaconisas estão convocados para uma reunião onde nós estaremos tratando de alguns assuntos. Também, irmãos, no próximo sábado, uma parte do Ministério de Louvor, e mais alguns irmãos de outras igrejas estarão louvando a Deus com algumas canções e sendo transmitidos pelo YouTube. Então, nós queremos contar com a colaboração dos irmãos participando, assistindo. Será às 20 horas, Heber? Às 20 horas, né? Então, você conecte lá para participar desse momento especial. A gente vai estar falando durante a semana no grupo também da igreja, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção para as nossas vidas. Nós queremos convidar os irmãos para nós lermos a palavra de Deus, e hoje de manhã nós estivemos meditando num texto aqui de Filipenses, e nós vamos terminar hoje à noite também, assim como nós o fizemos hoje de manhã. Hoje à noite nós estaremos trazendo essa palavra, baseada em Filipenses capítulo 4, versículo 14 a seguir. Filipenses 4, do 14 a seguir, para a nossa meditação nessa noite. Diz assim a palavra de Deus: Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também, vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito.
recebi tudo e tenho abundância. Estou ciente de que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso. Mas a tua palavra acalenta os nossos corações, acalma as nossas mentes. Que isso seja feito nessa noite, durante toda essa semana nós possamos usufruir dos benefícios dessa palavra gloriosa. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Aos irmãos que estão em casa nos assistindo, também, que Deus possa abençoar as suas vidas, que Deus possa falar aos corações de todos. Meus irmãos, nós temos falado durante, acho que a partir do começo da pandemia, a gente vem meditando aqui no livro de Filipenses. É claro que a gente não consegue fazer isso assim todas as vezes, sequencialmente, porque existem outras palavras, outros pregadores, e à medida do possível a gente vai avançando. E hoje, então, nós chegamos no final da carta, uma carta maravilhosa que, acredito aos irmãos que estiveram conosco, participando de todas as meditações dentro dessa carta, foram ricamente abençoados. Eu fui abençoado, lendo, eu acho que uma carta maravilhosa, uma palavra assim, muito pessoal, mas muito desafiadora para nós sermos frutíferos nos dias difíceis das nossas vidas. Essa carta poderia receber o tema de uma carta chamada Carta da Alegria, porque várias vezes nós encontramos a palavra alegria na carta e a ordem de Paulo para que os irmãos se alegrassem continuamente no Senhor. O próprio Paulo, várias vezes, ele usa essa expressão da alegria. Poderíamos falar também que essa carta se chama a Carta do Contentamento. As pessoas que aprendem a contentar com aquilo que têm e não viverem de maneira ansiosa. É uma carta, irmãos, muito pessoal, uma carta que também chama os irmãos à unidade do corpo de Cristo. Uma carta que também nos chama à humildade, a sermos humildes, que esse é um dos grandes desafios que nós temos a vencer. Mas essa carta também poderia receber o título Vencendo em tempos difíceis, superando as dificuldades, ou quem sabe, avançando apesar das circunstâncias, porque é exatamente isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Diz a palavra, ele começa lá no primeiro capítulo a dizer isso, que as coisas que lhe aconteceram, ou seja, o fato dele estar preso, as coisas que me aconteceram, diz Paulo, contribuíram para o progresso do Evangelho. E assim ele vai contando para a gente. E o resultado, irmãos, está aqui nos últimos versículos dessa carta, que diz, aqui, diz assim, todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. César era o imperador romano, onde as pessoas então proclamavam rei. César era senhor. Mas agora os irmãos lá na casa de César estavam dizendo que Jesus é rei, que Jesus é o Senhor. Quando Paulo está escrevendo aos Filipenses, esses irmãos que haviam sido convertidos no ministério dele, na pregação dele, a guarda pretoriana, quem sabe, pessoas próximas do imperador, vieram a se converter. E enquanto Paulo estava escrevendo, eles disseram assim, coloca aí também um abraço, manda um abraço para a igreja de Filipos.
para aquele irmão Epafrodito que esteve aqui trazendo aqueles recursos. Manda um abraço para ele. Escreve aí. Então, irmãos, isso aqui é o resultado de alguém que não se deixa vencer pelas circunstâncias da vida. Alguém cuja vida não é determinada pelos problemas que nos assolam no dia a dia. Muito propícia essa situação, essa carta, essa palavra, para nós nessa noite. Porque também nós estamos atravessando dias muito difíceis. Aliás, os dias difíceis não começaram ontem. Eles já vêm há muito tempo. Nós já estamos vivendo os chamados últimos dias. Dias que o apóstolo Paulo disse que eles se tornariam dias trabalhosos. E são esses dias difíceis, esses dias trabalhosos, que se tornaram para todos nós, especialmente em 2020, um grande desafio. Eu até tinha mandado fazer tinha elaborado ali uma agenda para esse ano, não é, com uns quadrinhos assim bem grandes, para eu poder escrever o que ia acontecer, tal. E esses dias eu estava mexendo nas minhas coisas, e eu então achei aquela agenda lá jogada, lá no meio dos papéis, com várias coisas escritas, e eu mandei para o lixo. Porque, na verdade, meus irmãos, isso foi assim, um sentimento de frustração da nossa parte. Nós planejarmos tudo e não dá certo do jeito que a gente planejou. E a gente, irmãos, vai passando o ano, as dificuldades vão acontecendo, os problemas vão surgindo, as notícias nos deixam assim um tanto perplexos, ansiosos, pessoas que enfrentaram os mais diversos tipos de sofrimento, de luto, de enfermidades, de desafios, de perda de emprego e assim por diante. Mas é nesse tempo, irmãos, que nós somos chamados a frutificar para o Senhor, a não desanimar, a ir em frente. Eu estava lembrando, até falei hoje de manhã aqui a esse respeito, que a igreja ficou uns dias com as portas fechadas. Ficaram 40 dias, cerca de 40 dias. Só vinha aqui o pessoal do louvor e a gente para pregar e transmitir. Algumas pessoas ficaram preocupadas e falaram comigo assim: pastor, a igreja fechada, eu nunca vi igreja fechada. Quando é que essa igreja vai voltar a abrir? Os dias foram se passando, chegou o momento que a gente abriu, aí nós noticiamos, a igreja está aberta. Mas essas pessoas que, enquanto a igreja estava fechada, estavam dizendo que a igreja estava fechada, que nunca tinha visto igreja fechada, que estavam ansiosos para que a igreja abrisse novamente, tais pessoas até hoje não apareceram mais na igreja. Onde estão aqueles que estavam reclamando da igreja fechada? Há outros que, mas eu nesses tempos assim, eu estou falando de gente assim que não tem nenhuma comorbidade nem nada, não é pessoa da área de risco, mas dizia assim, nesses tempos eu ando com muito medo, quero ir na igreja porque eu estou com medo. Mas vai nas festas, vai no açougue, vai no mercado, vai em tudo quanto é lugar, vai trabalhar, vai em tudo quanto é lugar. Mas, para ir à casa do Senhor, sentem medo. Ficaram paralisados. Na vida cristã, às vezes nós nos tornamos paralisados. Deixamos de anunciar o Evangelho. Deixamos de proclamar as novas de salvação. Deixamos, irmãos, de fazer aquilo que é preciso que seja feito, porque parece que uma onda de paralisação veio sobre nós e deixamos de frutificar. Mas, irmãos, a palavra de Deus nos diz, no Salmo 1, nós encontramos lá, que a pessoa que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores e tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, é como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto, cujas folhas não caem, e dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto faz, prospera. É como árvore plantada junto a ribeiros de água. E até
vale a pena a gente mencionar, né, que essa época nossa, uma época de muita seca, muita sequidão, muito calor, falta de chuva aqui para nós, e mais a gente vê muitas árvores bonitas, né, florescendo. Os ipês, por exemplo, é um exemplo disso. Essa árvore aqui que nós temos na frente da igreja, quanta folha ruim já caiu dali, folha antiga, folha velha. De repente vieram algumas folhas novas, bonitas, ela foi renovada em plena seca. E hoje está bonita, né? Há muita flor caindo ali também. É o lugar que a irmã Maria se diverte, todo dia cedo, né? Fazendo aquela limpeza que só ela sabe fazer. Então a gente vê, irmãos, que apesar do clima assim, quase que desértico, existe muita coisa bonita na paisagem. E assim, meus irmãos, é que nós, os cristãos, servos de Deus, deveríamos ser, apesar de todas as turbulências que nós atravessamos, das tempestades que vêm sobre as nossas vidas. Vai se nossa fé, se o nosso amor, se a nossa esperança está bem firmada no Senhor, certamente nós vamos dar bons frutos para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? E aí nós olhamos para esse texto aqui, e Paulo então agora vai falar sobre um assunto muito importante também para todos nós, que tem muito a ver, irmãos, com a questão da nossa generosidade e do nosso da nossa expressão voluntária na presença de Deus. Quando a gente fala isso, o apóstolo Paulo ele vai dizer aqui, inclusive, sobre doação. Nós lemos anteriormente o apóstolo Paulo dizendo aqui que ele havia aprendido a viver tanto na pobreza quanto na riqueza, em todas as coisas, em todas as circunstâncias. Ele diz, mesmo na fartura, mesmo passando fome, mas ele diz assim que todas as coisas ele podia naquele que lhe fortalece. Ele vai agora trazer uma palavra de gratidão aos irmãos de Filipos, porque aqueles irmãos, ele diz no versículo 14, associaram-se com ele na sua tribulação. De que maneira? Eles continuaram pregando o evangelho, falando de Deus, firmes na fé. Eles continuaram, através da sua vida, incentivando Paulo a prosseguir. Eles associaram-se com ele, levando junto a bandeira do evangelho, a bandeira da fé. Mas ele vai mais além. Ele diz que esses irmãos, eles associaram-se com ele, sustentando o seu ministério. E é exatamente isso que Paulo tem em mente agora, de uma forma assim, de agradecimento, ele dizendo àqueles irmãos e ensinando a eles o que significa essa contribuição, o que significa sustentar o ministério, o que significa ser generoso nas suas doações, o que significa ajudar as pessoas. Ele mostra aqui para esses irmãos de Filipos a importância de continuarem firmes, associados, ajudando na obra do Senhor. E aqui, meus irmãos, então, ele vai dizer para eles, no versículo 15, desde quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e a receber, senão unicamente vós outros. Ou seja, Paulo está dizendo para esses irmãos, foram vocês que sustentaram o meu ministério. Quando Paulo está escrevendo uma outra carta aos irmãos de Corinto, ele diz aos irmãos de Corinto assim, eu despojei outras igrejas, recebi ajuda de outras igrejas, para não ser pesado para vocês. Eu não quis ser pesado para a igreja de Corinto, mas outros irmãos sustentaram o meu ministério. Ele diz, os irmãos de Filipe sustentaram o meu ministério. Isso criou até assim como aqueles irmãos lá de Corinto eram muito ciumentos, eles tiveram certos ciúmes, porque eles também queriam cooperar no ministério dele. Mas Paulo estava a dizer àqueles irmãos de Corinto, eu não quis ser pesado para vocês,
Eu não quis que vocês investissem no meu ministério, porque já tinha outras igrejas, outras pessoas que estavam investindo no meu ministério. Irmãos, a Bíblia é cheia de exemplo de pessoas que sustentaram profetas, pregadores, apóstolos, com as suas contribuições. Nós temos, por exemplo, o caso de Elias, que foi sustentado por uma viúva em seu ministério. Há o caso de Eliseu também, sustentado por uma mulher já mais de posses. Nós temos o caso de Jesus, diz que algumas mulheres que acompanhavam o seu ministério no dia a dia, essas mulheres estavam ajudando, contribuindo, sustentando o ministério de Jesus com seus bens. E nós temos o apóstolo Paulo, o escritor dessa carta, que foi sustentado pela igreja de Filipos. Irmãos, essa questão de contribuição, de dinheiro e igreja, tem dado muito o que falar no nosso país. Tem dado muito o que falar, irmãos, em todos os lugares, porque existe muita gente usando de má fé com as pessoas. Pastores inescrupulosos que extorquem o dinheiro das pessoas. Não só pastor, né? Nós vimos aí um exemplo de um padre recentemente aí, né? Que saiu na mídia, aquela coisa toda. Então existe muito isso. E muitas vezes os órgãos de imprensa do mundo, do nosso país, e outras autoridades mais, querem ensinar ou querem entrar nessa questão e dizer como que as pessoas, ou como que os crentes devem contribuir. E usam exatamente os seus pensamentos secularizados, diferente dos pensamentos bíblicos. Vocês já notaram, irmãos, quantas vezes Jesus falou sobre dinheiro? Muitas vezes ele falou sobre o dinheiro, porque o dinheiro se torna um Deus para as pessoas. Alguém disse que a parte mais difícil de ser convertida é o bolso. Porque as pessoas estão, quem sabe, meus irmãos, disputando com Deus essa adoração. E Jesus falou muito a esse respeito. Alguém disse que ele teria usado mais a palavra dinheiro do que a própria palavra salvação no seu ministério. Mas o que nós queremos dizer aos irmãos é que a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos dá o direcionamento, as definições corretas do que é a nossa contribuição. Se nós quisermos saber o que é que Deus pensa a respeito da nossa contribuição, das ofertas que fazemos na igreja, dos dízimos que devolvemos ao Senhor, das ajudas que nós oferecemos às pessoas que precisam. Se nós quisermos, irmãos, saber a esse respeito, nós precisamos de consultar a palavra de Deus. Precisamos de consultar a Bíblia Sagrada. Precisamos de entender, irmãos, o que é que a Bíblia está a nos dizer. Se nós de fato quisermos, irmãos, entender, saber, conhecer o que é a palavra de Deus, o que Deus pensa a respeito da nossa contribuição e de como nós usamos ou devemos usar o nosso dinheiro. Pois Paulo fala aqui, irmãos, para esses irmãos sobre as bênçãos da generosidade, a importância de sermos generosos. Ele fala a respeito da contribuição, da associação dos filipenses no seu ministério. E ele diz para eles o que é que isso significa. E o primeiro significado, irmãos, está exatamente no versículo 17. Diz assim, Paulo está dizendo, o 16 ele diz assim: vocês mandaram, não somente uma vez, mas outras vezes também, o suficiente para as minhas necessidades. Aí ele diz assim no versículo 17: não que eu procure o donativo, eu não estou procurando dinheiro, não estou procurando contribuição, mas o que importa, o que realmente me interessa, é o fruto que aumenta o crédito de vocês.
o fruto que aumenta o crédito de vocês. Há uma versão que vai nos dizer: o meu interesse, o que eu interesso mesmo, é que vocês sejam recompensados. Porque Paulo sabia que certamente o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele é fiel, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele é sábio, Ele é soberano, Ele tem controle de todas as coisas nas suas mãos. E Ele vê as nossas contribuições e as nossas doações a Ele. E Ele recompensa aqueles que assim o fazem de forma generosa na sua obra. Aqueles que contribuem, aqueles que se doam sem preguiça ao Senhor. Aqueles que se entregam de coração a Deus. Diz a palavra que o Senhor os recompensa. Nós temos, por exemplo, Provérbios 11, 25, que diz assim: quem é generoso progride na vida, quem ajuda será ajudado. Provérbios 19, 17, quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta. Olha, irmãos, coisa maravilhosa. Quem ajuda o pobre está emprestando para Deus. Amém? E certamente Deus, Ele não fica devendo nada para ninguém. Ele retribui àqueles que se envolvem no ministério de doação, de misericórdia, de ajuda, aqueles que têm os seus corações abertos, prontos para ajudar aqueles que precisam. E nós temos, irmãos, no capítulo 112, versículo 9 de Salmos, em Paulo, inclusive, quando ele está falando a respeito desses irmãos que contribuíram no seu ministério. Em 2 Coríntios, capítulo de número 8 e 9, são dois textos, eu gostaria que depois você lesse na sua casa, se você puder, esses dois capítulos de 2 Coríntios, que vão falar dos princípios da nossa contribuição. Eu gostaria de um dia, com os irmãos, a gente dissecar esses capítulos, né, aprendendo dentro desses capítulos os princípios que devem nortear a nossa contribuição. E nesse texto ele cita o Salmo 112, verso 9. E o Salmo 112 fala sobre o homem que teme ao Senhor. E o homem que teme ao Senhor, diz a palavra, ele é liberal, ele distribui, ele dá aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Amém, meus irmãos? É uma pessoa do coração aberto, o homem e a mulher que teme ao Senhor, ele está sempre pronto a ajudar, ele está sempre pronto a doar, ele está sempre pronto a fazer aquilo que as pessoas estão precisando dele, uma pessoa que está disposta, voluntária, a se entregar aos outros. E essa pessoa, irmãos, diz a palavra, que a sua justiça permanece para sempre. Portanto, meus irmãos, quando nós contribuímos na obra de Deus, quer através das nossas ofertas ou dos dízimos que trazemos no altar do Senhor, ou quem sabe, irmãos, através das nossas ajudas que oferecemos a outros, a outras pessoas, uma contribuição para um lugar, um asilo, uma pessoa necessitada, pode ter a certeza, irmãos, que isso aumenta o nosso crédito. É uma espécie de um depósito que nós estamos fazendo. Preste atenção nisso. É uma espécie de um depósito que você está fazendo no banco do céu, no coração de Deus. E Ele vê tudo isso. E Deus certamente recompensa aqueles que assim o fazem de todo o seu coração. Por isso, irmãos, ser generoso, ser generosa para com a obra de Deus é uma virtude maravilhosa. E que a gente precisa de aprender a cada dia, a colocar em prática. Porque isso traz bênçãos para nós, viu, irmãos? Quando você ajuda alguém, quando você ajuda uma pessoa, você pode até pensar assim, eu estou abençoando aquela pessoa, mas sabe quem é o abençoado? É você.
somos nós. Quando nós vemos aqui à frente, quando a gente vem trazendo as contribuições ao Senhor, nós podemos estar pensando, eu estou abençoando a igreja, mas o abençoado sou eu, é você, é quem contribui ao abençoado. Primeiramente somos nós. Então, por isso, irmãos, por esse fato, por esse motivo, é que nós não podemos fechar o nosso coração para com as coisas de Deus e para ajudar aquelas pessoas que precisam, porque o Senhor recompensa aqueles que assim o fazem. Viu? Na hora certa, Deus haverá de recompensar. Diz a palavra que tudo aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. Se nós não desfalecermos, se nós formos perseverantes, o Senhor nos trará a vitória, a recompensa pela nossa doação, pela nossa contribuição. Mas, meus irmãos, ele ensina também para nós aqui no versículo 18 o seguinte: recebi e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então veja bem, se antes de nós, quando nós vamos contribuir, abençoar alguém, ajudar alguém, nós estamos fazendo um depósito na nossa conta, diante de Deus. Por outro lado, a nossa contribuição a Deus é um sacrifício espiritual. Diz ele aqui no versículo 18, que recebi o que veio das vossas mãos, como um aroma suave, como um sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Ou seja, a nossa contribuição é um sacrifício ao Senhor, de alguma forma. Nós somos colocados aqui, irmãos, no nível de sacerdotes. Em 1 Pedro 2,5 nós encontramos que nós somos sacerdócio espiritual, para oferecer sacrifícios, aliás, sacerdócio real, para oferecer sacrifício espiritual a Deus. E nós temos no Novo Testamento, várias formas de oferecermos sacrifícios a Deus. Romanos 12 vai nos dizer, irmãos, que nós devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício a Deus. Nós também encontramos em Hebreus capítulo 13, que o nosso louvor deve brotar como fruto dos lábios, que glorificam o nome de Deus. Então, o louvor dos nossos lábios é um sacrifício ao Senhor. As nossas boas obras são sacrifícios a Deus, diz a palavra. Não devemos abandonar a comunicação e as boas obras, porque de tais sacrifícios Deus se agrada. E Paulo está dizendo a eles, irmãos, aqui nesse versículo 18, que aquilo que veio da parte deles se tornou como aroma suave diante de Deus, se tornou um sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Portanto, irmãos, todas as vezes em que vamos oferecer algo ao Senhor, nós devemos ter isso em mente, que aquilo não é algo simplesmente superficial, uma questão de mero costume nosso, mas aquilo é um sacrifício, uma oferta que sobe até o Senhor, e que Deus vê, que Deus contempla, uma forma de nós cultuarmos a Deus. O Davi, ele tinha lá que oferecer um culto ao Senhor, fazer um altar lá, e ele chegou para um homem e disse o seguinte, falou, olha, eu gostaria de que você me vendesse uma parte aí do seu terreno para que eu possa oferecer um sacrifício a Deus. E o Araúna, o homem, esse era o nome dele, disse assim, olha Davi, o senhor é o rei, o senhor manda em tudo. Está aí a lenha, o senhor pode fazer o que quiser, não precisa o senhor pagar nada. Aqui não. Sabe o que Davi respondeu? Davi respondeu assim, não oferecerei ao Senhor sacrifício que não me custe nada.
Não oferecerei, não vou oferecer a Deus sacrifício que não me custe nada. É por isso que quando a gente vai oferecer alguma coisa ao Senhor, a gente precisa prestar atenção naquilo que nós estamos oferecendo. Às vezes a gente vai contribuir, a gente fala assim, irmão, você lembra da oferta da viuvinha? Traz a oferta da viuvinha, beleza. Mas qual era a oferta da viúva? Você já parou para pensar na oferta da viúva? A oferta da viúva era tudo o que ela possuía. Talvez a gente pense na oferta da viúva, aqueles 5 centavos, né? Que está no nosso bolso há muito tempo, ou no bolso, na bolsinha da carteira, ou dentro da bolsa da bolsa grande das irmãs. E a gente pensa, não, esse aqui é a oferta da viúva, vou dar lá porque Jesus agradou da oferta da viúva, então ele vai agradar dessa também. É isso que a gente precisa levar em consideração, que Deus conhece todas as coisas. Deus sabe se aquela oferta, aquilo que nós estamos dando a Ele, é de fato nosso melhor ao Senhor. Não quer dizer como alguns aí, né, pregam. Eu já ouvi pessoas que entraram na igreja, pegaram a sua casa, entregaram a escritura na igreja, esse aqui é da igreja, que esse aqui é o meu melhor, é tudo que eu tenho. Não é nada disso. Mas na nossa administração, na administração da nossa contribuição, nós precisamos de entender, irmãos, que o nosso Deus, como Senhor de todo o universo, Ele merece o nosso melhor. Seja o nosso cântico, seja a nossa doação às pessoas, seja a nossa oferta ou o dízimo que trazemos a Deus, sempre procuramos fazer a Ele o melhor. O melhor. Não aquelas coisas que a gente acha assim, isso aqui não vai me fazer falta, não, então eu vou entregar lá na igreja. Tem algumas pessoas que têm essa mania. A igreja tem um depósito lá. Então, eu tenho umas coisas velhas aqui em casa, já está tudo rasgado mesmo, está tudo detonado, vou deixar lá. De repente, alguém lá, não sei quando, vai lá e pega. Aqui na igreja a gente tinha algumas coisas assim. Graças a Deus que a gente está desfazendo. Tem muita coisa para desfazer. Mas, meus irmãos, prestem atenção. O Senhor chama a atenção. Se nós somos sacerdotes dele, nós precisamos de entender que o sacrifício que oferecemos a Deus deve sempre procurar fazê-lo de todo o coração. E sabe o que é fazer o melhor? É fazer sem preguiça. Fazer, irmão, sem estar sendo empurrado. Não é? Empurra, parece que aqueles carros assim que não quer pegar, aí você fica empurrando, forçando, se esforçando. Não, irmãos, a coisa precisa de brotar do nosso coração de maneira voluntária, agradável a Deus. Dizer, Senhor, eu quero ser o primeiro a contribuir, ao Senhor. Vamos fazer uma oferta para uma pessoa que está precisando. Pois eu quero ser o primeiro. Quero fazer isso. Porque eu sou um sacerdote do meu Deus. E eu quero que Ele venha receber a minha contribuição como aroma suave. Esses irmãos, quando Paulo está escrevendo lá na sua carta aos Coríntios, capítulo 8, ele vai dizer assim, que esses irmãos, eles pediram com muitos rogos que pudessem participar dessa graça. Que graça? É de ajudar a igreja de Jerusalém, de enviar ofertas para lá. Eles pediram com muitos rogos, insistiram, nós queremos ajudar, passa logo o número da conta, que a gente quer enviar uma oferta para lá. Pessoas que se colocaram voluntariamente. Aí você pode até pensar, mas esses irmãos certamente eles estavam com dinheiro sobrando. Não, irmão, se você ler o texto de 2 Coríntios 8, diz que eles deram-se a si mesmo na medida das suas posses e até acima delas. Não tinham muitas condições, estavam sofrendo. Mas eles estavam motivados pelo amor por aquelas pessoas que precisavam da sua ajuda. Por isso, meus irmãos, a gente precisa de entender que tudo que nós fazemos para o Senhor está a contemplar.
E Ele sabe da motivação do nosso coração quando nós contribuímos na sua casa ou quando nós ajudamos alguém. Se foi, quem sabe, para que nós pudéssemos aparecer, ou quem sabe se a gente fez aquilo simplesmente como algo assim, automático, sem tomar consciência do que realmente nós estamos fazendo. Por isso, irmãos, o apóstolo está a nos ensinar que a nossa contribuição, ela sobe como oferta ao Senhor, como sacrifício a Deus. E por último, o versículo 19 vai nos dizer que quando nós, de fato, estamos dispostos a ajudar a suprir a necessidade dos outros, Deus também supre a nossa necessidade. Amém? Veja o que diz o verso 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza. Deus é ou não é rico, irmãos? Ele é o dono do universo, irmãos. Ele é dono de tudo. Não existe nada que fuja do seu controle. Deus é rei soberano sobre todas as coisas. E diz o apóstolo, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Cada uma das suas necessidades. Ou seja, vocês supriram a minha necessidade, é o que diz o versículo 16. E agora Deus vai suprir cada uma das necessidades de vocês. Amém, irmãos? Então a promessa de Deus de suprir as nossas necessidades. E como é bom Deus suprir as nossas necessidades. Mas Deus não vai suprir aqui os nossos desejos pecaminosos. Deus não vai suprir aqui, não está dizendo que Ele vai suprir as nossas carências. Aliás, a nossa cobiça. Ele não vai suprir aqui, conforme diz o texto, aquela parte assim que a gente quer, os nossos deleites, os nossos prazeres. Não, diz que Ele vai suprir cada uma das nossas necessidades. É bom a gente ver Deus suprindo as nossas necessidades. E aqueles irmãos que se doam a Deus, como diz o salmista, sou moço e agora sou velho. Nunca vi um justo mendigando, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu vou terminar, irmãos, essa palavra. Eu vou chamar a Márcia aqui à frente para ela contar um pequeno testemunho, de hoje de manhã. Ela falou, pode contar esse testemunho, mas eu vou deixar ela contar, que ela conta melhor do que eu, a respeito dessa generosidade, das bênçãos que a gente recebe de Deus ao doar, ao saber que é importante a nossa contribuição ao Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Essa palavra foi ministrada hoje de manhã. Eu estava saindo aqui, aí eu liguei o celular e eu recebi uma mensagem da esposa de um pastor, amigo nosso aqui da cidade. Eles estão numa região que eles precisam de acolher muitas pessoas, lá no bairro de Lourdes. E já tinha começado a pandemia, minha máquina de lavar tinha começado a dar problema. E deu problema uma vez, e duas, e aquela coisa. E o Josué falou, não, vamos comprar outra. E eu dei glória a Deus, vamos comprar outra. Mas aí no espaço, ia travar a minha área de serviço. Na mesma semana, ela postou no grupo de esposas de pastor. Ela falou, alguém tem algum tanquinho para doar? Pode estar com problema, porque eu sei quem resolve. Uma pessoa que conserta. Aí eu falei para ela, eu tenho uma máquina de lavar, eu imagino qual é o problema, mas eu estou comprando outra. Se quiser buscar essa, pode ser. E ela mandou um irmão lá da igreja dela, que consertava a máquina. Ele chegou lá, aí eu olhei no canto, eu tinha um fogão também, que eu tinha trocado a cozinha e tinha colocado um outro fogão. Aí eu falei, se vocês quiserem levar esse fogão também, ele pode ajudar alguém. Eu sei que o irmão saiu, conseguiu botar em cima do carro lá e levou os dois. E no outro dia, 2 dias depois, ela me mandou, não, ele está consertando, está dando tudo certo. Quando foi hoje, após a palavra, ela mandou assim para mim,
eu preciso te agradecer, porque aquela máquina, ela foi consertada e ela foi para uma pessoa que frequenta a nossa igreja, que é deficiente visual, e ele está aproveitando da máquina. Precisa ver, isso foi uma bênção na vida dele. E o fogão que você me deu, eu guardei aqui, a gente tinha outros aqui, a gente ajudou outras pessoas, mas aquele foi por uma pessoa que chegou na cidade há pouco tempo, tal, e ele já está abençoando. Muito obrigada. E ela já aproveitou e já fez um pedido. Se você tiver alguma televisão que não esteja usando, inclusive eu já peço aqui para os irmãos, se alguém tiver, pode ser antiga, não tem importância, mas é uma família que mudou para cá, que tem crianças, e eles estão juntando as coisas. Então eu falei para o Josué isso, é que a gente poderia, a máquina não era máquina velha, não. Ela poderia, de repente, ter me rendido para eu poder pagar, ajudar a pagar a minha nova. Mas eu aproveitei e falei assim, não, vai abençoar outra pessoa, então, né, essa bênção. E nesses 20 e tantos anos de casados, eu e o Josué, nós sempre tivemos quem nos ajudasse, e sempre a gente fez isso quando a gente estava trocando coisas. Isso não está servindo muito bem para mim, mas pode servir para outra pessoa. Não vamos vender, não. Vamos doar. E isso tem sido uma bênção para nós, e Deus sempre tem nos suprido. Obrigada. Deus é bom demais na nossa vida. Amém? Eu queria convidar os irmãos a ficarem de pé. E de repente eu podia abrir hoje à noite aqui para cada um contar uma bênção da sua generosidade. Não é? Mas o tempo é curto e eu espero que cada um de nós tenha essas experiências maravilhosas de ser cuidado por Deus e ajudar a cuidar de outras pessoas também. De abençoar outras pessoas. De ajudar as pessoas nas suas necessidades, na sua contribuição na igreja. Quantas vezes você vai lá, pega o seu salário e diz assim, oh meu Deus, tanta coisa para resolver, né? Principalmente nesses dias aí. Mas dê aquilo que é do Senhor, irmão. Dê aquilo que pertence a Deus. A palavra de Deus é fiel. O Senhor promete que Ele vai suprir cada uma das nossas necessidades. Certo? Tenha fé, confia. E deixa Deus te ajudar. E deixa Deus ajudar. Deixa você também ajudar outras pessoas com a sua contribuição, com a sua doação, com a sua colaboração. E para terminar, irmãos, esse culto dessa noite, eu queria cantar com os irmãos. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta e sacrifício. Amém? Sol. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vamos cantar todos juntos? Vamos lá? Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado.
lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Ó Deus, nosso Pai, eis-nos nesta noite, Senhor, como filhos teus, como ofertas vivas no teu altar, nos oferecendo a Ti, Senhor, com a intenção de sermos bênçãos a cada dia, na vida das nossas famílias, dos nossos irmãos, na vida daqueles que precisam, na Tua obra, Senhor. Meu Deus, dá-nos um coração sempre voluntário e generoso, Senhor, para poder fazer aquilo que de fato agrada ao Teu nome. Recompensa, Senhor, os Teus filhos e filhas que têm se dedicado dia após dia a, Senhor, a se entregarem em favor uns dos outros, Pai. Abençoa o Teu reino, supra as necessidades, Pai, daquele que quem sabe está nesta noite desesperado. Ó Deus, esses dias tão difíceis em que empresas foram fechadas, famílias passaram por crises, estão passando pelas crises, Pai, mas que o Senhor possa cuidar do Teu povo, cuidar das famílias que estão precisando de uma intervenção do Senhor, de uma bênção do Senhor, do suprimento das suas carências e necessidades. E a Tua palavra diz que o Senhor suprirá cada uma das nossas necessidades, Pai. Senhor, tenha misericórdia nesta noite. Fortalece, Senhor. Ó Deus, aqueles que têm sonhos, aqueles que têm desejos de verem cumpridos nas suas vidas a sua realização profissional. Meu Deus, vai tocando, Senhor, vai fazendo com que as portas sejam abertas. Vai fazendo com que, ó Deus, a cada dia, Senhor, as nossas vidas sejam mesmo um louvor, uma gratidão a Ti. Dá direção ao pai de família, dá direção, Senhor, à família, nesse momento tão difícil, Pai, mas que toda necessidade seja suprida, que as bênçãos do Senhor sejam completas na vida do Teu povo, Senhor. Nós oramos nessa noite, meu Deus, nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus venham sobre todos, desde agora e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Está encerrado nosso culto.